Boa tarde, gente. Boa tarde especial, né, ao Distrito Federal, ao meu Brasil. Boa tarde a todas as nações. E eu tenho 3 dias aí que eu venho numa indisposição por causa de uma gripe. E hoje eu falei, bom, acho que hoje eu não vou conseguir fazer o vídeo, porque ontem eu não fiz. Mas aí quando eu tô assim nesse repouso, eu fico em comunhão com Deus e resolvi me levantar e ao orar, perguntei ao Senhor, que palavra que eu levarei? Né? Porque eu tenho algumas palavras que eu já tenho em mente, mas eu sempre peço a direção do Espírito Santo para que confirme que essas palavras sejam a que realmente Deus queira que eu fale. E eu venho desde o início falando sobre estabelecimento do reino, e não adianta a gente falar sobre estabelecimento do reino se a gente deixar claro que a nossa luta nessa terra, nesse mundo caído, não é contra as pessoas. Isso eu já falei várias vezes. Em Efésios 6 fala muito nítido sobre isso. A nossa luta não é contra as pessoas, mas sim contra principados e potestades. E nesses 3 dias que eu fiquei meio reclusa, né? Eu tenho aquelas amigas fiéis, né? Aquelas pessoas que sempre estão me perguntando: você sumiu, o que aconteceu? Cadê os vídeos? E eu fico feliz, né? Isso é amor, é demonstração de amor, a gente fica muito grata. E eu fiquei assim pensando, né? Conversando com algumas pessoas, eu percebi que há uma onda, há uma sombra muito grande nesses dias de desânimo sobre as pessoas, de lutas, de uma desesperança, de um cansaço mental, espiritual, enfim. A maioria das pessoas que eu tenho conversado, eu tenho percebido muito isso. Então eu resolvi falar hoje sobre como se proteger nesse mundo caído, onde a gente vê nítido uma batalha que aparentemente é uma batalha política e não é apenas isso. A nossa luta não é contra as pessoas, né? Mas sim contra principados e potestades. Então, eu venho com a palavra de Deus para falar sobre proteção. Nós precisamos estar protegidos. E a maior proteção que a gente pode ter para enfrentar esse mundo tenebroso é estar debaixo, né, da poderosa mão de Deus, obedecendo os princípios da palavra de Deus. E às vezes aquela pessoa fala, sim, mas e se eu não acredito nisso? É um direito que você tem e você vai seguir aí, né? À mercê, sozinho, à sua maneira, com sua própria autoconfiança. É importante? É. Mas aqui, como uma embaixadora do reino, eu tenho que alertar as pessoas. Aquelas que já conhecem a palavra, elas sabem. Mas eu tenho percebido que muitos leem o que está lá na armadura de Deus, em Efésios 6, quase como um ritual, sabe? Eu vou até ler e vou fazer mais ou menos como as pessoas costumam falar. Efésios 6 fala da armadura de Deus. A minha linguagem pode estar um pouquinho diferente porque é uma linguagem mais jovial, mas no final a mensagem é a mesma. Ela fala assim, vistam-se com toda a armadura de Deus, que Deus dá a vocês, para ficarem firmes contra as armadilhas do diabo. Pois nós não estamos lutando contra seres humanos, mas contra as forças espirituais do mal que vivem nas alturas. Isto é, os governos, as autoridades e os poderes que dominam completamente este mundo de escuridão. Aí é nítido aquilo que eu venho falando. Existem reinos, existem 2 reinos, o reino da justiça e paz, que é o reino de Deus, e o reino das trevas. E esse reino, ele tem uma batalha no mundo espiritual, nas regiões celestiais, que se reflete aqui. Então, quando a gente lê a armadura de Deus, que fala assim, portanto, estejam preparados, usem a verdade como cinturão, vistam-se com a couraça da justiça e calcem os seus sapatos com a prontidão de anunciar as boas novas, que é o Evangelho. E levem sempre o escudo da fé, para se protegerem contra os dardos
inflamados do maligno. E recebam como proteção, né, o capacete da salvação e a palavra de Deus como a espada que é o Espírito Santo que lhe dá. Então isso, não basta só a gente fazer aquela oração, né, e faz né, até o gestual. Coloca o capacete da salvação, a couraça da justiça, o cinto da verdade. Cada frase dessa, ela é para ser vivenciada. Ou seja, vistam-se, preparem-se, vistam-se com a couraça da justiça. Então nós temos que ansiar, temos que lutar para que a justiça de Deus seja estabelecida aqui na terra. Estejamos preparados usando a verdade. Eu sempre falo, a verdade é a palavra de Deus e a verdade nossa, sempre que a gente for colocado sob uma situação de confronto, usa a verdade. A verdade é libertadora. Então hoje as pessoas falam assim, mas a verdade às vezes dói. Tudo que é para cura, ela vai doer. Quando você vê uma pessoa muito armada e muito cheia de autodefesa, é porque ela precisa ser às vezes curada. E quando bate a verdade dói, é um processo. Mas a verdade tem que estar acima de todas as coisas. Não é o que se diz, é como se diz. Então a verdade não é só da palavra de Deus, a verdade. Em qualquer situação, diga a verdade. Eu sempre falo isso. Ensinei isso para os meus filhos. Se eles não agirem assim, aí é um problema deles. Mas a verdade, quando você for colocado numa situação de dificuldade, fale a verdade. Porque ela vai te trazer também o livramento. Porque Deus, ele não age na ilegalidade. Ele age debaixo de princípios. Ele age de acordo com a nossa posição aqui, é que vai dar a proteção para nós. E a fé, se a gente for olhar com um olhar natural, com o olhar do que a gente vê todos os dias nas notícias, a gente nem consegue sair de casa, porque o medo vai nos desanimar. Esse mundo aqui, de aflições, vai nos tirar a paz, vai nos tirar o ânimo. Mas a gente não tem que andar sob o olhar desse mundo, mas sob o prisma do que a palavra de Deus nos promete. No mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo. Então, assim, que essa palavra de Efésios 6, que ela seja uma verdade para nós, mas não de forma de uma oração, que a gente faça ali um ritualzinho para proteger. Que cada frase da armadura de Deus que está em Efésios 6, 10, seja realmente vivenciada por nós. Lá em Tiago 4 também diz assim, sujeitai-vos a Deus e resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. Quando nós nos sujeitamos a Deus, nós deixamos que a nossa vida esteja na proteção de Deus. E mesmo nas nossas fraquezas, porque nós somos falhos, né? Quando a gente fala assim, quando a palavra de Deus diz assim, sede santos porque eu sou santo, quando Jesus fala isso para nós, santo quer dizer separado. Não que nós não vamos falhar, eu acredito que nenhum de nós consegue passar um dia inteiro sem uma falha, mas que esses deslizes, que esses nossos deslizes sejam todo dia revisados e que a gente todo dia possa colocar nossa vida diante de Deus. Porque o pecado na nossa vida não tem que ser um estilo, ele tem que ser um deslize. E a gente tem que ter essa transparência, principalmente com Deus, né? Então, para finalizar, eu queria deixar aqui o que está escrito em Mateus 16, 18. Ali quando Pedro, né, quando Jesus perguntou assim, né, numa situação lá, ele perguntou, ele estava lá em Cesareia, e ele perguntou assim, alguns dizem, quem o povo diz que o Filho do Homem é? Eles responderam. Ele perguntou isso, né? Alguns dizem que o Senhor é João Batista, outros que é Elias, outros que é Jeremias ou algum outro profeta. E vocês? Aí ele virou para os discípulos dele, né? E perguntou, quem vocês dizem que eu sou? Perguntou Jesus. E aí, né, o irreverente Pedro, né? O discípulo mais irreverente, mais impulsivo de Jesus, que era Pedro, falou assim, o Senhor é o Messias, o Filho do Deus vivo.
Então, ele era todo maluquinho, mas ele foi o único discípulo que teve a sensibilidade de dizer: o Senhor é o Messias. Ele reconheceu ali que aquele homem tão diferente era o Filho de Deus. Então ele disse, quando ele disse isso, né? Lá embaixo foi dito assim, Jesus falou: portanto, eu lhe digo, você é Pedro. Pedro, né? Quem for estudar a palavra Pedro vai saber que Pedro é de pedra. Eu lhes darei a chave do reino dos céus. E o que você proibir aqui na terra será proibido nos céus. E o que você ligar aqui na terra será ligado no céu. Portanto, a gente sempre fala essa questão da gente ter muito cuidado com as nossas alianças, com os nossos pactos. Quando eu falo muito, até quando você vai fazer uma escolha de uma roupa, sabe, de uma comida, de um partido político, de um candidato, estuda muito bem isso, porque tudo que você faz aqui é ligado no céu. Assim como tudo que nós desligamos aqui é desligado também lá. Então ele disse isso, que é muito forte, né? O que é ligado aqui é ligado no céu. Então que a gente possa ficar atento nesses dias. Deus tem muita coisa para trazer para o nosso país, para o nosso povo. Mas é preciso que haja um discernimento de espírito. E eu volto a dizer, a inteligência que vai conseguir vencer esse século é a inteligência espiritual. Então, um grande abraço para vocês. E na sequência eu vou vir falando sobre os pilares da nação. Qualquer mudança de percurso é na direção do Espírito Santo. Que Deus abençoe vocês.